O texto fala, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E é até um pouco difícil falar sobre esse assunto, porque a gente sempre dá desculpas quando se depara com esse texto. Principalmente, alguns podem dizer, olha, que bom que o texto fala que o amor ao dinheiro, né? Então, eu posso ter dinheiro sem amar. Eu posso possuir, eu posso ter grandes posses, eu posso inclusive buscar conquistas financeiras, desde que eu não ame o dinheiro. O caso é que a frase é verdade. Quando nós dizemos isso, desde que isso seja verdade para nós, então é verdade. O perigo do dinheiro, ou o perigo de ter posses, está de fato no amor que você coloca naquilo. Agora, a grande questão é como você sabe definir que o seu amor não está nessas coisas. Como você sabe definir que, que a busca e a conquista de posses, de dinheiro, de ter fortuna, ou de trabalhar e conquistar cada vez mais coisas, como você pode definir que você não está fazendo isso e colocando o seu coração nisso? Como você pode dizer que você de fato não está amando o dinheiro? E não é tão simples, não é? E não só não é tão simples, como você percebe também que isso não se aplica apenas a pessoas que têm posses. Você vê que até mesmo aqueles que não possuem podem muito bem estarem buscando ou amando aquilo que eles ainda nem conquistaram de forma tão vívida, de forma tão incessante, que podem muito bem se enquadrar nesse texto. Então, quando você vê o texto dizer, pois o amor do dinheiro, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, aquele quem disse isso, e nós sabemos quem falou isso, realmente foi extremamente abrangente com esse texto. Ele não citou um texto apenas que se enquadrasse naqueles que têm posses, naqueles que têm grandes riquezas ou aqueles que possuem algum tipo de riqueza, mas ele se enquadra, essa verdade, ela se enquadra inclusive aqueles que não possuem. E veja que quem disse essa frase é o mesmo que disse que o mal do homem não consiste apenas naquilo que ele pratica, mas nas suas intenções naquilo que ele pratica. Veja que quando um pecado é cometido, na verdade, aquele pecado já havia sido gerado no coração. E não somente isso, você vai ver que algumas coisas, mesmo corretas, se forem buscadas da maneira errada, se forem buscadas com a intenção errada, também serão enquadradas como erradas, apesar de que o ato em si não é errado. Veja que, a grosso modo, nós sabemos que as riquezas elas são conquistadas, pelo menos a via de regra, com muito esforço, com muito trabalho, com muita dedicação, e não existe nada de mal em nada disso. Ser uma pessoa esforçada, ser uma pessoa dedicada, trabalhar muito, trabalhar para se sustentar, trabalhar de forma digna e honesta, tudo isso realmente é muito honroso e não existe nada de mal nisso. O problema é que quando nós dizemos, olha, que bom que o texto fala que o amor ao dinheiro é que é o problema, não é o dinheiro, é o amor. É verdade, e a grande charada realmente consiste no fato de que nós sabemos que a vida não é tão simples. O nosso maior desejo é que a vida fosse simples, que tudo nesse mundo, que tudo que engloba esse mundo, as coisas fossem simples. Se tudo fosse resumido em frases simples, mas no final das contas nós sabemos que é complexo. E quando se trata do nosso coração, olha que o texto diz o amor. Então o amor está diretamente ligado com o centro de nossa vida, com o nosso coração. E quando fala em amor, quando diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, então significa que não é tão simples. Significa que o problema está na raiz do teu coração, naquilo que você busca.
se você está depositando o teu amor naquilo, então é verdade que isso se aplicaria a qualquer outra coisa. O amor a outras coisas também se aplicaria. Se você substituísse a palavra dinheiro ali, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, saiba que poderia ser dito o amor às grandes conquistas, o amor a qualquer substituto que não seja um substituto legítimo para aquilo realmente que você deveria buscar, e na verdade só vai existir um tipo de amor que realmente você deveria buscar. Qualquer outra coisa que você almejar que não o verdadeiro, o único, vai ser um grande problema. Vai ser de fato o teu pecado. Vai ser de fato aquilo que vai te destruir. Que vai ser aquilo que vai te pôr a perder toda uma vida. Então, quando nós dizemos o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, é verdade, pois aquele que falou é verdadeiro no que disse. Agora, pensarmos que essa frase deixa as coisas simples, não deixa. Você precisaria olhar para si mesmo e ter exímia certeza de que aquilo não está no teu coração. Você teria que ter exímia certeza de que, de fato, você não ama o dinheiro ou você não ama qualquer outra coisa, que não seja a única coisa onde você deveria colocar o seu amor. E como nós podemos ter certeza disso? Como nós podemos saber que, de fato, nós não estamos amando o dinheiro ou qualquer outra coisa e constituindo, assim, para nós uma destruição para a nossa própria vida? É o que a pessoa que disse essa frase falou. Como nós podemos saber? E aí nós temos mais um problema do tipo, nós sabemos que não é simples. Para alguns, basta um autoexame de saber como eu agiria se eu perdesse isso. Como eu agiria se tudo que eu busco fosse a riqueza, as posses, os bens, e da noite para o dia eu não pudesse mais, eu perdesse as condições de adquirir. E se eu não pudesse mais trabalhar no dia seguinte? E se eu ficasse em uma condição onde eu não pudesse mais me esforçar como eu de costume me esforço? E se as coisas começarem a ficarem difíceis e, apesar de eu continuar a ter saúde, mas nada na minha vida começa a funcionar como eu queria, o que o pessoal chama de maré de azar, né? E se é uma maré de azar me perseguir e a partir de agora nada mais funcionar? E se meus concorrentes começarem a competirem e vencerem? E se os meus clientes começaram a me abandonar? E se eu perder o meu emprego? E se todo mundo mudar e o mercado profissional mudar de forma que eu não consiga mais me enquadrar neste mercado profissional? E se essas coisas começarem a acontecer? E se minha empresa falir? E se eu for acometido com um divórcio, a minha esposa levar metade dos meus bens e depois disso eu começar a viver uma ruína? Esse seria um exercício que deveríamos fazer para testar o nosso coração, para saber se você vai continuar sendo a mesma pessoa. Isso não vai impactar a sua vida, de modo que você saiba que aquilo é apenas um infortúnio da vida, tal como se você tivesse adoecido e você fica triste por algum momento, mas logo aquilo ali você supera, você releva, porque você sabe que essas coisas estão passíveis de acontecer. E se for isso em relação à sua vida financeira? E veja que isso independe se você é rico ou se você é pobre. Veja que isso põe em prova a todos os homens. E é óbvio que enquanto nós fazemos esse exercício mental de se as posses e a riqueza, se nós perdêssemos isso, se nós fizéssemos isso, se isso ia impactar profundamente a nossa vida, talvez para algumas pessoas ou para muitas, esse exercício ainda não vai ser o suficiente. Porque é muito fácil mentir quando estamos simplesmente respondendo isso para nós mesmos. É muito fácil você dizer, tudo bem, minha vida não é o dinheiro, eu não vivo pelo dinheiro e tudo bem isso acontecer, eu
isso não vai impactar minha vida, eu não vou, minha vida não vou sofrer tanto, não é pelo dinheiro. É muito fácil responder isso para si mesmo. E para alguns, talvez, teria que passar por um teste muito mais profundo, ou um teste muito mais realístico, que seria o teste de literalmente passar por isso. Não só mentalizar, mas viver isso. E é óbvio que isso nós nunca queremos para nós. Nós nunca nos colocaremos, nós nunca entraremos em um teste desse voluntariamente, um teste real, onde nós podemos perder tudo. Nós nunca faríamos isso. Mas para alguns, somente assim essa pessoa teria a capacidade de provar para si mesmo. Foi assim para Jó. Jó, ele perdeu tudo. Mas nessa sua perda, ele provou-se ainda, provou-se a si mesmo e a outros que o seu coração não estava na riqueza, não estava na família, não estava nos seus 10 filhos, não estava nas suas posses, nos seus servos, no seu rebanho, não estava em nada disso. E a verdade é que, se você analisar Jó, ele tem um exemplo muito profundo, mas nós vemos que quão distante nós estamos de Jó. Será que nós suportaríamos passar pelo menos 50% do que Jó passou? Será que nós suportaríamos 90%? E 100%? Veja que é um exercício difícil de fazer. Olha que Jó, ele não fez um exercício mental, ele passou por isso fisicamente. Ele passou isso literalmente. E é um exercício importante para ser feito, pois o texto fala: o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E veja que talvez você não se submeta a nenhum desses testes, nem um teste real, nem um teste mental, mas eu digo para você que não precisa. Todos os dias, a forma como você age, a forma como você lida com as coisas, já prova como você agiria. Veja que às vezes não é preciso passar pelo que Jó passou para saber qual seria a sua reação. Você já demonstra qual seria a sua reação hoje. Você já demonstra exatamente como seria a sua reação ainda hoje. Em pequenos testes minúsculos, não mentais, mas reais mesmos, estes testes já revelam com exímia precisão qual seria a sua reação diante da perda, diante do grande teste. Será que eu amo o dinheiro? Você passa por isso todos os dias. Você já faz isso mesmo sem você ver. E veja que o que você vive todos os dias é muito mais realístico do que qualquer tipo de teste mental que você possa fazer. Porque, veja, falando para outras pessoas, você pode mentir, você dizer assim: não, se eu perdesse tudo, isso não me impactaria. É fácil dizer. E depois, quando você faz o teste para você mesmo, também é fácil mentir para si mesmo e dizer assim, para si mesmo dizer: olha, se eu perdesse tudo, eu continuaria, isso não impactaria na minha vida ao ponto de... eu não amo dinheiro. A prova seria que se eu perdesse tudo, eu provaria que eu não amo dinheiro. E é fácil nós darmos essas respostas tão polidas, tão corretas. Mas e naquilo que você age todo dia? E quando você sofre uma batida de carro e tem que pagar o prejuízo? E quando os seus funcionários não rendem conforme aquilo que você esperava? Ou quando essas coisas que começam a fugir do teu controle, as coisas financeiras mesmo. E quando começam a vir problemas financeiros que você não esperava, essas coisas quando elas vêm, óbvio, eu não estou dizendo que você deve se alegrar com essas coisas, não. Mas o que você faz? Como fica o seu coração? O seu coração, ele balança? Ou você continua intacto? Ou você continua firme, na certeza de que essas coisas fazem parte desse mundo? Ganhar e perder fazem parte deste mundo. E como fica o seu coração? São nessas demonstrações diárias minúsculas que você sabe se o teu coração, se você realmente ama a Deus ou ao dinheiro. Você sabe se você realmente, se esse texto ele cai como um consolo para você ou não. A verdade é que nós
A verdade é que nós, provavelmente, é difícil admitir, mas provavelmente há sim um amor em nós a todas essas coisas mundanas, ao dinheiro, às posses, a coisas passageiras. E você talvez assistiu um vídeo até esse momento, talvez você pensa, poxa, esse rapaz que está falando esse vídeo, ele deve ser uma pessoa que, que é um exemplo, ele não deve amar o dinheiro, ele não deve se submeter a essas coisas. A verdade é que nós, como homens, alguns amam mais, outros amam menos, e se a santificação está na sua vida, se você é uma pessoa que Deus está fazendo uma obra na sua vida, cada dia que passa você vai amar cada vez menos. Cada dia que passa você vai olhar para esse texto e você vai saber que você não se enquadra perfeitamente nessa palavra, mas você, se Deus está fazendo uma obra na tua vida, você a cada dia que passa você ama cada vez menos as coisas deste mundo, riquezas, posses, fama, o que os outros pensam de você, e cada vez mais você encontra a sua verdadeira paixão, o seu verdadeiro amor, aquilo que pode faltar tudo, mas uma única coisa não pode faltar. E, óbvio, nós seremos provados até o dia da nossa morte, todos os dias, em pequenas demonstrações, em pequenas provas menores, e essas provas são para a nossa glória ou para a nossa vergonha. E caso sejamos envergonhados nessas provações menores, que sejamos humildes em reconhecer, pois somente reconhecendo nós poderemos passar na prova do dia seguinte e poderemos a cada dia sermos conformados à imagem de Cristo, aquele que disse esta verdade incrível e fantástica: o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males.